Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fábio. Mais um vídeo. E galera, vambora falar sobre Vasco e hoje vamos falar bastante de Maracanã. Sabe, mais uma vez, esse imbróglio todo, essa situação toda, mas hoje o governo do estado e a dupla aí rival nossa, eles deram uma de malucos, sabe? Então vamos lá, deixa eu já mudar a tela aqui pra vocês. Vamos começar. Flamengo e Fluminense entraram na justiça, rebatendo os argumentos e pedindo a extinção do mandato de segurança do Vasco. Semana passada, o Vasco solicitou judicialmente, semana passada, que o governo do Rio de Janeiro realize um chamamento público com todos os interessados na administração do Maracanã. Ou seja, o Vasco só pediu para que haja, vamos dizer assim, um chamamento de grupo, sabe? Que chame tanto Flamengo e Fluminense, mas também chame o Vasco. É o direito do Vasco. O Maracanã é de todos os times, é de todo mundo, sabe? Que o Vasco quer entender o que está acontecendo. Ah, se é para sair mais uma concessão temporária de Flamengo e Fluminense, que o Vasco seja chamado e o Vasco também quer disputar. Se é para disputar a concessão temporária, a gente quer a permanente. Mas se é para disputar a temporária, a gente quer entrar também. Só que simplesmente o Vasco não é chamado. É automático a renovação. Não sei se vocês sabem, Flamengo e Fluminense eles renovam a concessão do Maracanã, que é um contrato de 6 meses, já 7, 8 vezes seguidas. Ou seja, eles renovam, eles assinaram atrás o contrato temporário de 6 meses. Aí, quando terminou 6 meses, renovaram. Isso já vai para a oitava vez, cara. Isso não tem sentido. E o maior desejo do Vasco, vocês sabem disso, é que haja uma concessão permanente do Maracanã, uma licitação para uma concessão permanente, sabe? O Vasco só quer botar as cartas na mesa, ó. Maracanã, governo do estado, eu ofereço isso, vocês aceitam? Se o Flamengo e o Fluminense vierem com uma proposta melhor, ok, é deles, sabe? Mas o Vasco só quer o básico. E por que será que o governo do estado quer tanto dessa concessão temporária para Flamengo e Fluminense? Aí passando aqui pro lado, inclusive tem essa foto aqui do governador Cláudio Castro, do lado dele o presidente do Flamengo, né, Landim. Prefiro me abster. Aí saiu essa segunda notícia hoje. Urgente. Governo do Rio de Janeiro respondeu judicialmente à solicitação do Vasco. Disseram que não existe irregularidade nas sucessivas concessões temporárias. A dupla Fla, eu não vou chamar de Fluminense não, porque o Fluminense é filho, é cria do Flamengo. Vou chamar de cria, filho. A dupla Flamengo e seu filho, né? E defenderam uma nova renovação. Eu fico entendendo. Cara, o Vasco tá desde o ano passado solicitando ao Maracanã, sabe? Que quer disputar da concessão, que quer estar presente. E sabe, como eles defendem uma renovação sem chamar o Vasco? Que o Vasco já entrou na justiça várias vezes, o Vasco quer participar. Cara, o Vasco só quer ser ouvido, sabe? O Vasco quer colocar a proposta na mesa, ó. Talvez nem que seja a concessão permanente, mas a temporária mesmo. Cara, o Vasco quer entrar ali forte, sabe? Resolver os problemas do estádio. Todo mundo sabe que o Vasco tá vindo forte para tentar resolver esse problema do Maracanã, trazer mais público, resolver o problema do gramado, que todo mundo sabe que o gramado do Maracanã tá horrível. Mas não, o governo do estado quer deixar do jeito que tá muito satisfeito, sabe? Isso tá totalmente errado, é o que eu falo sempre para vocês aí. O Vasco também é um dos donos do Maracanã, assim como o Botafogo, assim como o público, o povo. O Maracanã é feito com dinheiro do povo, cara. Isso é inadmissível, sabe? E vambora, vamos continuar. Aí é o seguinte, é, como eu falei para vocês, Flamengo e Fluminense fizeram essa resposta ao Vasco. E é o seguinte, em 29 páginas, os advogados que representam o Flamengo e Fluminense, auto-intitulados os maiores clubes cariocas de futebol. Eles estão se auto-considerando os maiores times de futebol do Rio de Janeiro. Com que direito eles têm de falar isso? Sabe? Como se calcula isso? Qual é a métrica? O filhote lá, ó, tem Libertadores? Nunca nem vi. Tem uma taça especial. Essa o Vasco não tem. Aquela, ó, o Czinho, essa aí eles têm. Na peça dizem que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã. Também alegam interesse vascaíno como clube hoje com 70% do futebol sob o domínio da 777 70% do futebol sob domínio da 777 é potencializar retornos financeiros aos investimentos da SAF. Cara, mas caso isso ocorra, é natural, faz parte, cara. Faz parte. O futebol hoje é dinheiro, o futebol hoje é lucrar. Se o Vasco lucrar com o Maracanã, mas investir, tá tudo certo, cara. Agora vocês não podem vir e falar que Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã por amor.
Aqui a gente dá ingresso de graça para os torcedores. Será que assistir o Flamengo no Maracanã é de graça? Eu acho que não. Tem amigos flamenguistas que gastam uma fortuna para assistir o Flamengo. O filhote é até mais baratinho, sabe? O preço é mais baixo, sabe? Também, eles nem lotam o estádio. Mas é basicamente isso. Vamos continuar? É o seguinte, hoje de tarde também, o Vasco rebateu os argumentos de Flamengo e Fluminense e do governo do estado. Ou seja, Flamengo e Fluminense contra o Vasco, mais o governo do estado, que deveria ser isento, acredito eu, e ouvir todas as partes, coisa que não está acontecendo. Aí é o seguinte, o Vasco respondeu da seguinte maneira. Aliás, tanto a manifestação do PGE quanto a do Flamengo e Fluminense apenas escancaram o absurdo da situação. Ok. Beleza, vamos lá. A renovação seguida da TPU seria a temporária, né? Sem instrumento convocatório público e chamamento de terceiros interessados demonstra clara violação de direito líquido e certo do impetrante, que seria o Vasco no caso, de participar de tal chamamento e assim apresentar sua proposta. Ou seja, cara, é o que eu falei pra vocês. O governo do estado só quer renovar. Só quer renovar. E eu repito, o Vasco só quer ser chamado, o Vasco só quer ser ouvido. E isso não está acontecendo, cara. É ridículo. É ridículo a situação, cara. A gente está falando de governo do estado, cara, que tem que gerir para todo mundo. Seja pessoa física, seja instituição centenária, igual são todos esses times que estão participando, sabe? Resolve, tenta chegar numa negociação. Eu quero que o Maracanã seja do Vasco, mas caso o governo do estado chegue, vamos negociar aqui para ser dos três, vamos botar um gramado aqui sintético para todo mundo jogar, sabe? Mas o que está acontecendo não é isso. E por que será que não é isso que está acontecendo, cara? Sabe, o governo do estado tem que ser isento, cara, tem que trabalhar para todo mundo. Aí eu até trago essa imagem aqui, por que será? Por que será? Sabe? Então, beleza. Inclusive, hoje a Força Jovem até postou esse texto aqui, mas esse texto abrange todas as torcidas, que as organizadas estão juntas com o Vasco nessa situação. As organizadas querem ver o Vasco jogando no Maracanã, e acredito eu que o torcedor comum também queira isso. Caso haja manifestação em relação ao Vasco, para, vamos dizer assim, o Vasco ter o direito de jogar no Maracanã, eu estarei presente, eu faço questão. Eu faço esse pacto com vocês, eu estarei presente, filmarei e trarei esse conteúdo pra vocês. Porque, cara, é inadmissível. Beira a revolta, cara. Beira a revolta, sabe? Eu ainda não vejo ainda a mídia televisiva passando sobre esse caso, mas, cara, é absurdo. Se alguém de fora ver essa situação, eu tenho certeza que vai estar fechado com o Vasco, cara. Que o Vasco só quer ser ouvido e é direito do Vasco, cara. É direito do Vasco, sabe? Agora, governo do estado quer renovar uma concessão temporária com Flamengo e Filhote, assim do nada, cara, sabe? Mas dessa vez não. Então é mais ou menos isso. Aí aqui teve uma postagem do Helder, um influenciador aí do Vasco. O Vasco se quer. Vambora. Ahn, Segundo os advogados de Flamengo e Fluminense, tem um trecho que eu não estou encontrando aqui, mas eles falam assim: o Vasco sequer teria capacidade de levar ao Maracanã um público de 22 mil pagantes. O quê? O Vasco não tem capacidade de levar 22 mil pagantes para o Maracanã? Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira, sabe? Cara, todos os jogos que o Vasco mandou no Maracanã sem ser clássico, todos bateram mais de 40 mil, cara. Nos últimos tempos. Todos. Aí eu vou separar aqui para vocês. Vamos comparar públicos então. Ontem no Maracanã, Vasco e Palmeiras, 59 mil. Não vou nem arredondar 60. 59 mil. Ano passado contra o Cruzeiro, 63 mil. Depois contra o Sport. Aliás, o Sport foi depois do que o jogo contra o Cruzeiro. 60 mil. Ou seja, 59, 60 mil. Pouca coisa, né? Pouquinha coisa. Vamos comparar agora com o Filhote. Filhote jogou contra o... Lembrando que o Filhote está numa fase excelente, cara. Tá numa fase excelente. Os caras estão com um timaço, jogando muita bola. Eu tiro o chapéu pro time deles. O time deles está jogando muita bola. Estão disputando campeonatos altos, que é Copa do Brasil, Libertadores, sabe? E sem falar que o ingresso deles é baratinho. Público presente contra o Atlético Paranaense, 38 mil. Vamos continuar aqui. Na Libertadores, que seria o auge. Hoje é o auge, seria o auge de qualquer time brasileiro. Lembrando que o Vasco colocou 59 mil contra o Palmeiras. Eles me colocaram 52 mil na Libertadores. O auge. O auge. Com o time voando. O ingresso barato. 52 mil. Contra o Paysandu, na Copa do Brasil, eles colocaram
meros 25 mil pagantes. Quase esses 22 aí que eles falaram que o Vasco não tem capacidade de botar. É uma piada, né? Por isso que eu chamo eles de filhotes. Porque eles se garantem, ó, no outro. Com todo respeito, cara. Isso aí todo torcedor concorda, todo torcedor vascaíno concorda. O Flamengo tem capacidade de colocar o mesmo público que o Vasco coloca. É uma torcida de massa. Mas agora esse filhote aqui quer falar da gente, sabe? Eles estão assim, ó, grudado e misturado, cara. Pô, eles estão numa fase tão boa. Seja independente, cara. Tenham vergonha na cara. Situação chata, cara. Deixa eu ver aqui se eu fechei. É, eu fechei. Então, galera, antes da gente partir pro próximo assunto, então é uma indignação minha, sabe? Eu não sei se eu tô sendo clubista, mas, cara, eu enxergando de fora. Cara, se você for rival, você assistiu até esse momento, cara. Cara, o Vasco só quer participar, mano. O Vasco só quer ser ouvido. O Vasco só quer colocar a proposta na mesa, o Flamengo coloca a proposta na mesa, Filhote coloca a proposta na mesa, entendeu? E aí o governo do estado ali, com pessoas capacitadas, faz que consigam fazer uma licitação de qualidade, vão enxergar ali, ó, essa proposta aqui foi tal. Flamengo e Filhote ganharam? Beleza. O Vasco conseguiu o que queria, ser ouvido. Mas nem isso está acontecendo, cara. Sabe? E querer renovar a concessão temporária assim do nada. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Antes da gente partir pro próximo assunto, eu ainda não pedi. Você aí que tá me assistindo, concorda comigo, cara? Gosta do meu conteúdo? Se inscreva aí no canal, é de graça, minha frase padrão aqui do canal, Vascaíno ajuda Vascaíno. E mais, você já ajudou um Vascaíno hoje? Esse é o momento, se inscreva aí, dê um like e comente aí caso você discorde de mim ou concorde de alguma coisa. O que você acha dessa situação aí do Maracanã? Complicado, né, cara? Então vamos lá, rapaziada. Voltando agora pro futebol, vamos falar sobre Vasco, vamos falar sobre um pouco sobre o jogo de ontem. Eu peguei um tweet aqui do News da Colina, só para mais ou menos embasar o meu pensamento sobre esse assunto. E queriam queimar esse aqui por conta de 2 jogos ruins no Campeonato Carioca, Jair. Cara, algo interessante é que eu venho levantando muito a bola do Rodrigo nos últimos tempos. Mas o Rodrigo ontem fez uma partida terrível, cara. Perdeu 3 bolas decisivas ali. Graças a Deus não saíram gols nesses passes errados que ele acabou errando, sabe? Cara, eu fiquei pensando, imagina se nesses passes que ele errou tivesse saído o gol logo após. Cara, o moleque tava super queimado. É como eu falei no vídeo de ontem. Talvez semana que vem a gente nem se lembre dessa situação. Mas aí você compara com o Jair, cara. Jogador experiente que custou 13 milhões para o cofre do Vasco. Cara, muito sólido, cabeça erguida, deu um passe excelente para Alex Teixeira, que logo após saiu o gol. Então, sabe, essa é a diferença de você contratar jogadores experientes, jogadores com casca, e comparar com jogadores jovens, igual o Rodrigo. Não estou desmerecendo o Rodrigo é um excelente jogador. E é aquele padrãozinho, ele vai ter essa variação, cara. Primeiro campeonato de Série A do cara. Imagina a cabeça do moleque entrando contra o Palmeiras, ver Dudu, ver jogadores ali, o Everton de seleção, sabe? É estranho. Aí você me comparar, o André é novo também, o André é bem sólido. Cara, mas existem jovens, existem jovens. O André eu coloco na lista ali de Rodrigo, Vinícius Júnior. São pessoas que estão acima da média. Tipo, eu nem digo muito de questão técnica. Eu digo mais, ó, mental, cara. Que não sente a pressão nesse tipo de jogo, sabe? Eu acredito muito que o Rodrigo seja muito técnico, muito habilidoso, mas, cara, a perna treme nesse tipo de situação. E o Andrei, por ele ser dessa linha aí, desse nível de jogador, inclusive já tá vendido pro Chelsea, né? Acho que o Chelsea não iria queimar dinheiro caso não achasse o Andrei um jogador de primeira prateleira, mas faz parte da situação. Consegue entender? E não tô dizendo que o Rodrigo nunca vai ser. Pode ser que seja um jogador top, sabe? Mas ele vai variar, é normal. Ele não tá nesse patamar desses moleques muito bons que eu falei pra vocês, sabe? Mas ele tem ainda gordura pra queimar, moleque novo. Nem sei quantos anos o Rodrigo tem, mas deve ter uns 20 anos, sabe? Uns 19. Então não é uma crítica ao Rodrigo, mas não tem como não comparar a regularidade de um jogador como o Jair. Claro, vamos esperar os 5 jogos, que é o que eu estou propondo para vocês. Vamos assistir os primeiros 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, para depois a gente fazer uma média ali dos jogadores, mas mostrou muito claro. O Rodrigo no primeiro jogo, até que fez contra o Galo, fez uma partida legal, mas ontem já fez uma partida ruim. Vamos ver como é que ele vai ficar, vamos ver como é que ele vai atuar contra o Palmeiras. Mas o Jair já vem se mostrando bem consistente, cara, bastante consistente. E vamos lá, outra coisa, o Vasco fará um jogo treino contra o Sampaio. Eu nem sabia que existia Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Na terça-feira, amanhã, no CT Moacir Barbosa. Talvez assim que sair o resultado eu traga o vídeo para vocês. Não sei se deve entrar o time titular. Deve entrar o time reserva.
Não sei se vão querer queimar os jogadores agora, devem estar desgastados ainda. Que a partida de ontem, pô, cara, foi dura. Os caras deram a vida. Então é isso. Mais um aí, ó. Jogo treino. Amistoso? Não, é jogo treino, né? Jogo treino. Uma frasezinha aqui, Edmundo, se continuar nesse nível de competitividade, não corre perigo de queda. E dá até pra sonhar mais alto. Concordo com o nosso ídolo Edmundo, cara. Se o Vasco continuar jogando com essa garra, com essa raça, conseguir manter, mano, uma vaguinha sul-americana pré-Libertadores dá. Dá. E trazendo bons reforços em julho, jogadores de qualidade, vai deslanchar. Não digo o título brasileiro, isso eu considero praticamente impossível. Mas que dá pra conquistar algo legal, com certeza dá. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Falamos bastante de Maracanã hoje. Falamos um pouco de futebol, não tem muita notícia, a gente ainda tá naquela ressaca, né, pós-jogo. Mais uma vez eu peço aí, caso você tenha chegado até aqui, se inscreva no canal, já estamos aí com 281, rumo aos 300 inscritos. Deixa um like aí, comente aí também, caso você concorde ou discorde de mim. E é isso, rapaziada, tamo junto, forte abraço. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, é nóis.